Nesse vídeo eu vou te contar 5 erros de obra aqui do meu banheiro para quando você for construir ou reformar o seu banheiro você não cometa esses erros. São 5 detalhes, mas que fazem bastante diferença. E antes de mais nada, eu sou a Tamara, sou arquiteta. Apesar de não trabalhar com projetos residenciais, eu trabalho com projetos de lojas, mas eu sou apaixonada por o universo da arquitetura como um todo e eu queria te dar essas 5 dicas para que você não cometa esses erros. Bom, eu moro em um apartamento de aluguel. Quando eu vim para cá, o banheiro estava recém-reformado, faltando alguns detalhes. Mas eu gosto muito de morar aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, independente de ser casa própria ou não. Eu gosto muito do apartamento, desse espaço. Mas se você considerar essas 5 dicas, né, nada melhor do que quando você for construir ou for reformar, você já faça da maneira certa. Você já vai investir, então já faz do modo certo. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, e o primeiro erro é utilizar piso polido no banheiro. Esse é um porcelanato retificado polido, ele tem esse brilho, então o piso polido ele tem essa característica. Porém, o grande problema de utilizar esse piso no banheiro, apesar dele ser lindo, né? Eu acho esse piso muito bonito, ele dá um toque de sofisticação. Porém, esse piso, quando seco, ele até não escorrega muito. Mas imagina, você vai tomar banho, então vai molhar e ainda mais com a utilização de sabonete, o piso vira quiabo, né? Fica super escorregadio. Então, não é recomendado. Se você faz muita questão, então não utilize na área do box, até que do lado de fora, né? Apesar de que quando você for lavar o banheiro, lavar o vaso e molhar o piso, pode acontecer um acidente. Então, eu não recomendo que se utilize esse piso. Você pode utilizar, por exemplo, nas paredes, o azulejo polido, né, o porcelanato, e no piso você opta pelo piso acetinado, né, que ele não tem todo esse brilho, né, mas ele é um meio termo, ele não é um piso totalmente fosco, ele tem um leve brilho, o acetinado, e não tem esse problema de ser escorregadio. Aqui a gente até não teve nunca nenhum acidente, mas já aconteceu algumas vezes de escorregar nesse piso e quase aconteceu alguma coisa. Então, a gente não recomenda. O segundo erro é o seguinte. Aqui a gente não tem nenhum ralo nessa área, somente dentro do box mesmo foi colocado um ralo. E aí, quando a gente precisa lavar essa parte, né, normalmente é quando a gente vai lavar o vaso sanitário, então acaba precisando, né, esfregar, jogar água, e aí já aproveita para lavar o piso e a gente tem que ficar puxando com o rodo, e aí tem esse degrau, então é mais dificultoso a gente conseguir puxar essa água. Se a gente tivesse um ralo, né, por aqui, ele ajudaria bastante no dia a dia, na hora de lavar o banheiro. O terceiro erro é deixar muito pouco espaço entre o box e a bacia sanitária. Porque aqui nesse cantinho fica bem difícil de fazer a limpeza desse local. Eu tenho que limpar só com o mop spray ou aquele mop giratório, porque o rodo não passa aqui para puxar água, então tem que ficar puxando a água com aquele pano do mop spray, ou mop giratório, aliás. Então fica bem difícil. É claro que em alguns banheiros você não tem espaço, né? Ou você faz isso, ou você deixa a parte da bancada da pia bem pequena. Aqui ela já é pequena, então não seria recomendado mesmo diminuir mais o tamanho da pia para poder ganhar aquele espaço. Aqui realmente tinha falta de espaço, mas você tendo um pouquinho de espaço, lembre-se de não encostar praticamente para a bacia sanitária no box, para que você não tenha tanta dificuldade de limpar. E preferencialmente a ducha também não é nem diríamos um erro, mas já uma dica a mais, bônus extra, é colocar a ducha higiênica do lado de cá, porque aí você pode aproveitar ela também para lavar essa parte do box, porque aí ela fica mais próximo, né? Como o cabo dela não é tão longo, ela aqui eu não consigo alcançar tão bem toda essa área. Então, se ela tivesse do lado de cá, já ajudaria e não entraria em conflito aqui com a lixeira, porque aqui fica batendo, sabe, direto, até soltou ali aquela peça, porque direto fica batendo ali a tampa da lixeira, então já liberaria essa área.
Bom, e o quarto erro tem a ver com o espelho. Esse espelho aqui, a gente tem um acabamento, né, na pedra de cerca de 10 centímetros e o espelho começando logo acima. Porém, essa altura aqui é pouca, é baixa. E aí, com o espelho começando aqui, ele fica justamente nessa área que quando a gente vai escovar os dentes, vai ligar a torneira, respinga muito. Então, o ideal é que o espelho esteja a 20 centímetros acima do tampo da bancada. Então, essa pedra, o ideal, esse frontão, essa rodobanca, esteja a 20 centímetros acima do tampo e o espelho começando logo acima. Assim você diminui bastante esse problema de respingos e, claro que pode ter algum respingo ou outro, mas você diminui por tirar o espelho de tão próximo dessa área da torneira. Aqui, no nosso caso, ó, tem vários pontos de oxidação por estar muito perto dessa área, porque aqui, ó, por mais que o espelho esteja encostado, a água não tem jeito, infiltra, entra por aqui e aí o espelho vai ficando com esse aspecto, vai desgastando a prata do espelho. Então, por isso é ideal suspender um pouco mais. E a 20 centímetros também, você consegue se ver normalmente, né? Não atrapalha quando você vai se arrumar e não fica ali tão próximo. É uma medida, assim, muito boa que normalmente já fica excelente, já resolve. E antes de dar a última dica, ou contar pra vocês o último erro de obra, eu queria pedir pra você deixar um like. Não fica caladinho aí não, se manifesta dando um like pra me direcionar aqui, pra ver se você tá gostando desse conteúdo, tá bom? E o último erro é sobre a cor da bancada. Aqui é um granito preto, São Gabriel, polido. Porém, a cor preta no banheiro acaba ressaltando qualquer sujeirinha. Como a gente usa sabonete, pasta de dente, a pasta de dente é clara, qualquer respingo grita. Então, qualquer coisinha, a bancada aparenta que tá super suja, então você tem aquele trabalho de manutenção constante se você não quiser esse aspecto. Então, no banheiro, sempre prefira, isso vale para a cozinha também, inclusive, prefira colocar a bancada de uma cor mais clara, porque disfarça melhor qualquer respinguinho ali, disfarça muito melhor. É claro que a bancada preta, né, a depender do seu projeto, ela é muito bonita, né, mas se você não quer ter esse problema de uma manutenção constante para não ficar ali aparecendo a sujeira, prefira de cores claras. Cores claras, a gente tem um problema em relação a pedras naturais. Pedras naturais, aqui, quanto mais escura, granito preto, não tem muito problema de manchar. Apesar de que se você deixar pocinhas de água, elas vão criando manchas, sim. A gente tem esse problema com pedras naturais que são porosas e absorvem. Então, se você for fazer a bancada clara de mármore ou de granito claro, ela pode manchar com produtos, tá? Você usa um sabonete colorido, fica ali a mancha. Então, prefira fazer de porcelanato, por exemplo, que é um excelente material, ou quartzo, porém ele tem um valor mais elevado. Então, esses foram os 5 erros de obra, mas antes de sair desse vídeo, eu queria pedir para você compartilhar com alguém que vai reformar, que está em obra. E ó, uma dica bônus. Sempre prefira fazer nicho no banheiro, tá? Isso não é necessariamente um erro, mas é muito melhor você fazer um nicho do que precisar usar, como a gente aqui, o peitoril da janela para colocar o sabonete, o shampoo e etc. Então, tá aí mais uma dica para você. Sempre que possível, faça um nicho no seu banheiro que vai ajudar bastante. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, porque aqui você vai ver várias dicas sobre vários assuntos, resenhas. Então é só clicar nesse botãozinho vermelho de se inscrever e pronto. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.